vamos começar a meditar aqui nessa carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, e é uma carta muito linda. Na verdade, toda a carta de Paulo aos Filipenses é uma carta onde nós tiramos muitas lições. Nós conhecemos a carta de Paulo aos Filipenses e damos o nome a essa carta gentilmente, né? A carta da alegria, né? Então, se você não sabia, a carta de Paulo aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. E louvado seja o nome do Senhor por essa carta, né, conhecida como carta da alegria. E por que é a carta da alegria? Porque ele vai nos mostrar que nós temos muitos motivos para andar em alegria. Eu não vou focar o meu devocional, o meu momento aqui agora nessa palavra de alegria. Para falar a verdade, tem até uma ministração de terça-feira, se eu não me engano, terça-feira, dia 19, Alex ministrou essa passagem aí, esse tema alegria no culto de terça-feira. Foi uma palavra muito abençoada, mas eu quero ler com vocês aqui Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10. Diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Paulo está falando aqui de uma oferta que ele estava recebendo da igreja de Filipos, né? Então ele acaba de receber essa oferta e esse cuidado aí da igreja de Filipos, e era uma igreja missionária. Essa igreja era uma igreja que já tinha ofertado e abençoado Paulo quando ele estava em Tessalônica, já tinha abençoado e ofertado na vida de Paulo quando ele estava em Corinto, já tinha abençoado e ofertado na vida de Paulo quando ele estava em Roma, e agora ele aqui na cadeia, Paulo estava na cadeia aqui, e ele recebe uma oferta dessa igreja, uma igreja que ele amava muito, ele tinha muito carinho. Na verdade, essa igreja foi uma igreja muito estratégica. Vocês lembram que nós lemos um dia desse no livro de Atos, aquela passagem onde diz que Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de ir para a Ásia. Ele por 2 vezes tentou ir para a Ásia e ele diz assim: o Espírito Santo de Deus me impediu, ele me impediu de ir para a Ásia, né? E aí ele teve uma visão no meio da noite de um jovem, né? E disse assim: passa a Macedônia e nos ajuda. A Macedônia, na verdade, é a província, né? Como nós temos aqui no Canadá, nós estamos na província de Ontário, então é o estado. A Macedônia é um grande estado. E ele foi se instalar justamente em Filipos. E em Filipos, então, ele nasceu aí uma igreja. Nasceu uma igreja no meio de muitas lutas e dificuldades, mas nasceu. E a primeira igreja, na verdade, foi na casa de Lídia, que nós vemos essa história lá no livro de Atos. Então Lídia abriu a primeira igreja e fez aí o primeiro trabalho nesse campo, né, sustentando e abençoando a vida de Paulo. Então ele teve muitas lutas também em Filipos, mas ele tem muita alegria. É uma igreja que depois que ele fundou, foi uma igreja que sempre esteve do lado dele, uma igreja verdadeiramente com visão missionária, com coração missionário, uma igreja disposta a ajudá-lo. E ele recebeu aqui agora uma oferta dessa igreja, né? E ele diz então que ele estava muito satisfeito com aquela oferta, né? Mas aí ele diz assim no versículo 11: não digo isto como por necessidade, né? Imagina ele receber uma oferta e ele fala assim: olha, vocês, obrigado mesmo, tô com o coração aqui grato, muito alegre por essa oferta que vocês me deram, mas eu não tô dizendo isso porque eu tava precisando desse dinheiro, porque esse dinheiro, eu tava passando fome, não. Porque ele diz aqui no versículo 11, capítulo 4, 11, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Queridos, que lição tremenda é essa que Paulo nos ensina em uma pequena frase. Ele acaba de receber uma oferta e ele está com o coração grato, ele tá com o coração cheio de gratidão, dizendo que estava regozijante no Senhor por aquele ato que aquela igreja mais uma vez estava confirmando, mas ele disse uma coisa: eu aprendi, né? Eu aprendi a me contentar com o que tenho.
E eu pergunto a você, você já aprendeu a se contentar com o que você tem? Você já aprendeu a se alegrar com o que você tem? Você já aprendeu a glorificar a Deus pelo que você tem? E eu não estou dizendo que você tem que fazer isso o dia que você tiver tudo certinho à sua volta. O contexto que Paulo estava dizendo aqui é que ele estava vivendo uma situação aonde ele aprendeu a administrar os recursos que ele tinha. E talvez essa seja uma das maiores dificuldades que nós encontramos ainda no meio do povo de Deus. Administrar os recursos que tem. E vale muito a pena a gente dar uma pincelada sobre o tema mordomia cristã. Quando a gente fala mordomia cristã, é um tema que, inclusive, tem um mês, eu não lembro agora, Alex, qual é o mês que a gente trabalha aqui sobre mordomia cristã. Depois você lembra aí. Mas nós todo ano nós reforçamos esse tema aqui, mordomia cristã, e é um tema muito importante de ser relembrado. E quando Paulo diz aqui, eu aprendi a me contentar, na verdade ele está dizendo aqui que ele aprendeu a administrar os recursos que tem. Às vezes nós não estamos contentes porque nós não aprendemos a administrar os recursos que vêm à nossa mão. Na verdade, quando o Senhor coloca algum recurso na minha mão, no mês de junho, então mês de junho é o mês que nós falamos sobre mordomia cristã, mas vale a pena essa pincelada agora. Então, quando nós aprendemos a administrar esse recurso, porque você acha assim, eu recebi o meu salário, eu trabalhei o mês todo, trabalhei suado, agora esse dinheiro é meu, eu faço o que eu quero, né? Tem até uma música do mundo mesmo, mundana, que o cantor diz assim, se eu quiser beber eu bebo, se eu quiser fumar eu fumo, gasto tudo que eu consumo com o suor do meu emprego. Essa é a visão do mundo, mas essa jamais pode ser a visão de quem vive no reino de Deus, porque o recurso que nós recebemos é do Senhor. Aquilo que o Senhor coloca na minha mão e na sua mão é do Senhor. Então, quando a gente não administra, quando nós somos mal administradores, normalmente nós vamos cair no erro de não nos contentarmos com aquilo que a gente tem, porque a gente não aprendeu a administrar. E a Bíblia diz, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito eu o colocarei. Sabe por que Deus não dá muitas coisas para muita gente? Porque não tem sido fiel nas poucas coisas, nas pequenas coisas, no dia a dia, na fidelidade das pequenas coisas. Então Deus não pode abrir o celeiro dos céus e nos abençoar e te abençoar, porque muitas vezes falta fidelidade. E o que Paulo estava dizendo aqui, na verdade, ele aprendeu. Queridos, tem coisas que você precisa aprender. Tem coisas que você precisa tomar como lição e aprender. Mas eu não sei, pastor, eu não sei administrar as finanças do meu lar. Pede ajuda, pede socorro, conversa com os pastores, conversa comigo, com o Alex, conversa com pessoas da área de administração para te ajudar a você fazer uma planilha. Você não pode gastar mais do que você recebe. Você não pode consumir mais do que você ganha. Você tem que aprender a administrar. E quando a gente não aprende a administrar, a gente acaba não estando contente, não se contentando com aquilo que tem. Porque fala assim, esse mês eu devia ter ganhado mais, esse mês eu devia ter isso. Queridos, ponha em mente uma coisa. O dia que você colocar isso na sua mente, no seu coração, quem te sustenta é o Senhor. O salário que você recebe não é porque você trabalhou o mês todo e você tá pegando aquele dinheiro porque o seu patrão te deu, não. Aquele dinheiro, quem colocou na sua mão foi o Senhor. Você trabalhou? Amém, continue trabalhando. Aquele que não trabalha, não coma. Mas tem, por exemplo, donas de casa que trabalham muito e não tem, um patrão para dar um salário para ela. Mas quem sustenta? É o Senhor. Então, quando você entende que tudo que você recebe, seja de um salário, seja de uma comissão, seja de uma oferta, seja de um aluguel que você tem, seja de onde vem esse recurso ele vem do Senhor. Então peça a sabedoria do Senhor para você aprender a administrar esse recurso. Então ele disse assim, aprendi a me contentar com o que tenho. E aí vale muito bem a pena a gente citar aqui, sabe, que tem pessoas que
nunca estão satisfeitas com o que têm. Compra um celular novo e aí a empresa lança um novo aparelho, uma nova tecnologia. Você não está contente com aquilo que você tem, você quer aquele outro novo. Mas isso não vai preencher o seu coração. Isso não vai alegrar o seu coração. Porque o dia que você tiver aquele celular novo, você vai perceber que o seu coração continua vazio. Sai uma roupa nova, você quer comprar aquela roupa nova. Sai uma coisa, você quer comprar. Então você nunca aprende a se contentar. E o Senhor está dizendo, aprenda a se contentar. Nós não vamos entrar aqui no versículo 12 ainda. Eu vou ficar só aqui nesse versículo 11, para que a gente possa entender, queridos, que é um aprendizado que tanto eu como você temos que trabalhar todos os dias, aprender a nos contentarmos com aquilo que nós temos. É uma lição importante. Quando eu olho para as coisas que eu tenho, eu digo, obrigado, Senhor, porque eu não mereço nada disso que o Senhor me deu. Porque tem horas que a gente fala assim, Senhor, eu merecia um pouquinho mais, né? Senhor, eu merecia um pouquinho mais de cuidado. Senhor, meu salário podia ser um pouquinho maior. Né? Eu não lembro agora o nome desse empresário, mas fizeram uma pesquisa com um grande empresário, um bilionário, e perguntaram para ele assim, quanto você precisa ainda mais para se tornar um homem mais feliz? Aí ele falou, basta $1 a mais no meu bolso. Ou seja, ele nunca vai ser suprido, porque a cada dia ele vai querer um a mais, ele vai querer um pouco mais. Não aprendeu a se contentar. E quando a gente aprende a se contentar, a gente agradece pelas coisas que a gente tem. Se hoje você está comendo arroz com ovo, a famosa comida italiana arroz-ovo, né? Glorifique a Deus. Se amanhã você estiver comendo um churrasco de picanha, glorifique a Deus. Mas se depois de amanhã você só conseguir comer um cuscuz molhado, né? Molhado com caldo de carne, glorifique a Deus por esse cuscuz. Aprenda a se contentar e a glorificar a Deus. Paulo vai ensinar nos versículos seguintes sobre essas coisas. E é muito importante hoje você entender que você tem que olhar para a sua volta e se contentar com o que você tem. Se alegrar com o que você tem. Você tem que olhar para a sua volta e entender que aquilo que você tem é o suficiente para que você possa continuar fazendo e cumprindo o propósito de Deus. Ele recebe uma oferta e ele diz, eu não digo isso porque eu estivesse necessitado. Querido, quem é que não precisaria hoje de uma ajudinha extra? Quem hoje não está precisando de mais um plano do governo, uma verba do governo, uma bolsa qualquer, um valor qualquer, uma ajuda qualquer para você dar uma aliviada aí no seu orçamento? Claro, querido, todos nós precisamos. Se vier, a gente coloca diante do Senhor, Senhor, me dá sabedoria, como eu vou administrar esse recurso? Se vier, você agradece a Deus, mas se não vier, você já aprendeu a se contentar com o que você tem, ou seja, você já aprendeu a viver com aquilo que você tem, já aprendeu a administrar aquilo que você tem, já aprendeu a caminhar com aquilo que você tem. Sem andar triste, sem andar cabisbaixo, mas glorificando e agradecendo ao Senhor todos os dias pelo cuidado e pela provisão do Senhor na sua vida. Amém, queridos? Era essa a meditação que eu queria iniciar esse momento, porque se nós estamos em um momento de abrir mão, um momento de não estar comendo o pão aqui, né, o pão físico, para estarmos nos alimentando da palavra de Deus, nós temos que entender que o pão físico é Deus que dá, que esse pão, né, esse alimento, o sustento é Deus que dá. E quando a gente abre mão em um momento como esse para jejuar, buscar a presença do Senhor, nós estamos dizendo, Senhor, eu aprendi a me contentar com o que eu tenho. Eu aprendi a contentar com as coisas que o Senhor tem me dado. Eu aprendi. E se você não aprendeu ainda, é uma ótima lição para você começar a aprender. A administrar os recursos que o Senhor tem dado. Porque aquele que é fiel no pouco, o Senhor coloca sobre o muito. Agora, se você não consegue ser fiel no pouco, não consegue se controlar com os recursos que você tem, e quando eu falo infidelidade, é infidelidade ao Senhor em primeiro lugar, porque se esses recursos não são seus, são do Senhor e você vai administrar, a primeira coisa que você tem que fazer é separar aquilo que é do Senhor.
tem que dar o seu dízimo sim, tem que dizimar sim, tem que o que reservar em primeiro lugar o seu dízimo, a sua oferta, e crer que o Senhor vai suprir, que não vai faltar, que 90% nas suas mãos vale mais do que o 100% que você achava que tinha. Então, quando você devolve o dízimo do Senhor, você está sendo fiel. Ah, mas é tão pouco, pastor, eu vou tirar dízimo de 10 reais, tire. Eu vou tirar dízimo de 100 reais, tire. Eu vou tirar dízimo do dinheiro que chegou pro gás. Se eu tirar o dízimo do gás, eu não vou ter gás. Tire o dízimo do gás e Deus vai surpreender você. Eu tenho certeza. Seja fiel no pouco e Deus vai te colocar sobre o muito, em nome de Jesus. Amém? Alguém gostaria de contribuir com alguma palavra, falar alguma coisa, contar algum testemunho? Pode fazer agora que a oportunidade está franqueada. Para o nosso dia, quando a gente parte para olhar as nossas realidades com um coração satisfeito, irmãos, isso é muito poderoso, porque o inimigo das nossas almas e os pecados, eles sempre estão na porta da necessidade. Então essa mentalidade, esse coração entendido, com a suficiência, né, crendo, descansando na suficiência do Senhor, se alegrando com o que tem, faz com que você tenha equilíbrio para encarar seu dia, sem murmurar, sem ser tentado pelas bandejas que o inimigo coloca, exatamente para tentar fazer você ter aquilo que você está sentindo que está em falta para você. Então, essa palavra ela traz para a gente esse entendimento do quanto nós necessitamos estar contentes e satisfeitos com aquilo que o Senhor nos concede nesse dia. Ele que colocou a nossa mesa hoje, Ele que colocou a nossa realidade diante de nós hoje. Vamos agradecer ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Obrigado, Edu. Obrigado, Alex. Amém. Glória a Deus. Mais alguém gostaria de participar? O entendimento é esse, sim. Queridos, o entendimento é esse. Agradecer a Deus pelo que tem. E dizer, Senhor, me ensina a administrar o que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Se mais ninguém, eu vou orar. E lembrando que logo mais, à meia-noite, nós temos aqui mais um encontro para estarmos juntos em intercessão e oração. Também às 6 horas da manhã, ao meio-dia, e se Deus permitir, encerrarmos amanhã, estaremos juntos às 5 horas da tarde amanhã para o encerramento. Pai querido, te agradecemos por esse momento, por essa palavra e te pedimos, Senhor, assim como Paulo disse que ele aprendeu a se contentar com o que tinha. Senhor, nós queremos aprender essa lição. Queremos aprender isso, a estar alegres, Senhor, com as coisas que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Não queremos ser murmuradores, reclamadores, aqueles que vivem se queixando que não está bom, que não é o suficiente, que quer mais, mas queremos, Senhor Jesus, dizer obrigado, Senhor, obrigado onde o Senhor tem nos colocado, obrigado pela casa que temos, obrigado pelas roupas que temos, obrigado pelo alimento que temos, obrigado, Senhor Jesus, até pelas dificuldades, pelas lutas. Obrigado, Senhor, pelas coisas que não temos, porque sabemos, Pai querido, que a nossa confiança continua no Senhor e nada desses bens materiais depende a nossa fé, depende a nossa caminhada contigo. Se não tivermos nada disso, vamos continuar alegres caminhando no Senhor, porque não são as coisas que são à nossa volta, que são motivo da nossa alegria, mas o Senhor, Jesus Cristo, é o verdadeiro motivo da nossa alegria. Nos sustente, Pai querido, nessas 24 horas que nós abrimos consagrando a Ti esse período de jejum. Sustente a cada irmão, a cada irmã, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.